Muito bem, você que acompanha a Web Rádio Marcação FM, é o blog Paraíba News, seja todos bem-vindos. Hoje a entrevista é com o ex-governador do estado da Paraíba, o Ricardo Vieira Coutinho, do Partido dos Trabalhadores, o PT. Ricardo aceitou logo de primeira a nosso convite da Web Rádio Marcação FM. Hoje ele vai falar com o público do Vale do Mamanguape e em especial o povo de Marcação. Ele conhece muito bem essa região, essa área indígena, que sempre, quando ele era governador, sempre estava com o povo potiguara. Ricardo, os microfones estão abertos para você e você está numa nova empleitada, né, para o Senado Federal. E como é que está os andamentos políticos? E antes da gente começar, eu tenho uma pergunta em busca da imprensa, que Ricardo está inelegível, não vai conseguir lançar a sua candidatura até no final da campanha. Vai chegar o momento que vai desistir. Isso pode acontecer, Ricardo? Seja bem-vindo, os microfones estão abertos. Bom, Alisson, um prazer enorme estar aqui com você, na Marcação FM, conversando com o Vale do Mamanguape, mas fundamentalmente e potencialmente com o mundo inteiro. A internet, de certa forma, traz esse tipo de maravilha e de possibilidades. Na essência, essa questão da inelegibilidade é o único discurso que os adversários têm contra mim. Quando isso cair e as pessoas perceberem que quem quiser votar com Ricardo Coutinho para o Senado, com o candidato de Lula aqui na Paraíba, vai efetivamente ter o direito e ter a condição de votar. Porque eu acho esse tipo de discurso dos adversários, efetivamente, uma perda de tempo deles. Porque a política não é só pessoal, a política também é conceitual. Se você tem 4 candidatos, fora eu, que são do campo bolsonarista, que apoiam e apoiaram Bolsonaro, e a Paraíba quer eleger um presidente como Lula, vai querer também eleger um presidente que não seja, um senador, perdão, que não seja do campo contra o Lula, que não seja do campo lá do lado de Bolsonaro. Então esse discurso deles é um discurso que vai se esvaziar. É uma estratégia, né? No momento em que, mas eu acho que uma estratégia burra, uma estratégia pouco inteligente. Porque vai chegar um momento que vai ter uma decisão e eu estou plenamente convencido de que essa decisão me será favorável por tudo, mas principalmente pela verdade. Se eu não acreditasse nisso, Atos, eu não estaria fazendo 3 ou 4 cidades por dia, 3 ou 4 reuniões por dia. No sábado eu estava lá na região do Cariri, fazendo Serra Branca, Sumé, Monteiro. No domingo eu já estava em Esperança e com 2 reuniões em Bananeiras, na zona rural. Enfim, não queria um ritmo desse. Eu tenho certeza absoluta de que a justiça será feita e que eu terei a condição de ser colocado para uma escolha da população paraibana e a população vai votar de acordo com aquilo que ela acha dos candidatos e, particularmente, de acordo com aquilo que ela acha do meu governo. Então é Ricardo, assim, desespero, vai chegar um momento que vai acabar da parte deles e nós vamos vencer, e vamos vencer não só nessa decisão, mas vamos vencer também nas eleições. essas pesquisas, a Datavox, a última atualizada que a imprensa divulgou, é que o seu nome está entre os mais preferidos dos paraibanos. Essas pesquisas, ela realmente existe? Os números são confiáveis mesmo? Olha, são pesquisas feitas pelos meus adversários, não foi feita por mim. E elas foram divulgadas porque existem, naturalmente existem. Não sei se você percebe, mas a Paraíba é o único estado onde não saiu uma pesquisa oficial. Por que não saiu? Não saiu por 2 motivos. Não saiu porque eu disparo para o Senado, eu estou bem na frente dos demais, eu tenho mais intenções de voto do que a soma dos meus adversários,
Portanto, eu tenho mais de 50% dos votos válidos, né? E, ao mesmo tempo, o atual governador está numa situação crítica, porque ele perde feio em João Pessoa, perde mais feio ainda em Campina Grande, e ele não consegue convencer a população, porque é que teve tanto tempo e tanto dinheiro disponível que eu deixei, e ele simplesmente parou a Paraíba, enterrou a Paraíba e ninguém vê nada, ninguém vê absolutamente nenhum tipo de investimento do atual governo, né? Portanto, esses dois fatores justificam a Paraíba não ter pesquisas oficiais, mas todos estão fazendo pesquisa e os resultados nos chegam e nos colocam claramente na dianteira, que eu espero que isso possa ser ampliado cada vez mais. Ricardo, você está na disputa pelo Senado e o que a população questiona é que o Senado, o senador, ele tem várias regalias, auxílio, vários tipos de auxílio. Com esse, você chegando lá, você vai usar todos eles, esses benefícios que o senador tem? Eu não sei quais são os benefícios, né? Então eu não vou cair na esparrela de responder uma pergunta que eu não sei, né? E me parece que você também não tem detalhadamente o que é que o tal do senador tem, né? Agora, deixa eu te dizer uma coisa, Alisson. Tem Certo. muita bobagem no meio disso, né? Porque a população, enquanto passam uma boiada, enquanto privatizam a Eletrobras, enquanto privatizam a Petrobras, né? A população perde tempo, né? E as pessoas perdem tempo com coisas de uma importância muito menor, né? Eu fui um governador do estado que eu congelei o salário do governador, 8 anos seguidos, congelado ali. Eu nunca cobrei, por exemplo, uma, uma diária para poder viajar dentro da Paraíba, nunca. Né? Então, eu não tenho nenhuma dificuldade com esse tipo de coisa, porque eu não preciso disso, eu nunca precisei. Né? Agora, acho sinceramente que o grande debate brasileiro é outro, é a perda da soberania, é a destruição das políticas sociais, é a destruição da política de proteção aos povos originários, dentre eles os indígenas, né? Uhum. Efetivamente você olhar para uma reforma tributária que nunca é feita nesse país, para que quem seja muito rico pague mais, sabe? E aqueles que ganhem menos paguem menos na questão dos tributos. Ou seja, esse é o grande debate do Brasil. O debate não é essencialmente se ali naquele canto vai ter. Isso é uma coisa de menos, isso se resolve. Agora, você vender uma Petrobras, vender uma Eletrobras, isso não se resolve, não. É um prejuízo para o resto da vida, compreendeu? Então, eu quero fazer esse grande debate que o Brasil precisa. Eu quero ajudar o presidente Lula a mudar novamente o Brasil. Eu quero construir políticas, por exemplo, na agricultura familiar, que acabem, que retirem o Brasil do mapa da fome. Eu quero trazer de volta o respeito e a dignidade para os povos originários. É isso, e eu tenho a capacidade de fazer isso. Eu sou um cara formado nas lutas. Eu passei na prefeitura de João Pessoa, passei no governo do estado, e sinceramente, se você pegar uma reca de governadores aí, quando junta, você não vai ter os mesmos investimentos e crescimentos que o estado teve quando foi governado por mim. A mesma atenção aos pequenos municípios, aí mesmo em Marcação, uma escola, sabe, dentro de uma aldeia que nós fizemos, o calçamento numa rua lateral, que eu não lembro o nome, porém, era Rua Maria Alta. uma rua Maria Alta, que era um problema gravíssimo, Uhum. gravíssimo. Você sabe disso, eu tive lá 2 vezes e nós resolvemos os ônibus, né, que nós doamos para poder acabar com o transporte irregular de estudantes. Enfim, na região, o hospital regional, lá do Vale do Mamanguape, que atende a todas as pessoas da região. Enfim, tudo isso é uma conquista, penso eu, ou são conquistas muito importantes. A escola técnica, que fica em Mamanguape, mas atende a toda a região. Ou seja, por que que comigo tinha recursos para investimentos, para as obras, e com os outros não tem?
Né? Esse é o debate que nós precisamos fazer para o Brasil e para a Paraíba. Na sua visita em Marcação em 2018, eu tenho até um áudio aqui, eu quero que você escute. Acompanhei, você era governador na época, e tem um áudio aqui para a gente fazer uma reflexão sobre isso aqui. Por isso eu disse, prefeita, pode ficar certo uma coisa. Se eu disser uma coisa, eu tenho um cuidado com aquilo que eu digo enorme. Pode até acontecer algum problema numa obra, numa empresa A, B ou C. Mas observe o que eu vou dizer, o dinheiro de quase 1 milhão dessa obra, ele já está separado, ele não serve para nada nesse mundo. Ele só pode sair para aqui. Ele não pode sair para outro canto. Então, esta obra, ela está acordada entre eu, o governador, e a prefeita Lili, e agora, com todos vocês, ela está sendo dada a ordem de serviço e ela, naturalmente, normalmente, com mais de 1000 obras que nós fizemos pelo Estado, ela também será feita e num espaço de tempo mais breve possível. Isso foi uma ordem de serviço, uma obra muito importante que você falou, a Rua Maria Alta. E hoje a prefeita Lili se encontra apoiando o Efraim Filho, né? E eu acho que a política tem das suas ingratidões, e hoje você tem serviço prestado em Marcação. Hoje, tenho certeza, o povo de Marcação não se esquece do que você fez pela cidade. A prefeita Lili, você tem mantido contato com ela? Não, Alisson, eu não tenho mantido contato com ela. Eu acho que cada um é bastante grandinho para escolher os seus caminhos. Né? Eu sou um cara que eu procurei ao longo da minha vida na política, não apenas como governador, ter um contato direto com a população. Criei, como você sabe, o orçamento democrático, visitei os municípios muitas vezes, né, para poder falar diretamente com o povo, e eu particularmente nunca fui ingrato. Né? Você não me vê com nenhum tratamento de ingratidão com quem quer que seja. Porque o meu problema era se eu fosse ingrato. Agora, aqueles que porventura não reconhecem o que eu fiz, Verdade. não reconhecem a ajuda que eu dei a muitos prefeitos e prefeitas espalhados por esse estado, eu não posso fazer nada. O que eu tenho que dizer é falar diretamente com o povo, pedir apoio ao povo, porque eu sei da minha capacidade. E o povo que julgue aqueles que ele considera ingratos ou não. Eu penso dessa forma, querido. O que eu falo, Ricardo, as pessoas que vêm da capital, quem entra em Mamanguape até a Baía da Traição, você vê obras do governo do estado do tempo de Ricardo Coutinho, não é isso? E isso vai abrir a mente das pessoas quando você estiver na região, vai lembrar, vai debater com as pessoas, e isso, as pessoas precisam de uma voz firme como a sua, que foi ex-governador e sabe dos problemas do Vale do Mamanguape e principalmente dessas cidades pequenas. Sem dúvida nenhuma. E o meu papel, minha tarefa é exatamente essa, né? Eu sei ser grato, Alisson. Sempre procurei saber por onde eu passo. Eu tenho, por exemplo, se você pegar a Nação Potiguara ou a Tabajara, tem um conde, mas a Nação Potiguara, você vai ver que na história da Paraíba, nenhum governo investiu tanto como nós investimos. E não foi uma questão de favor da minha parte, era uma obrigação da minha parte. Eu sempre tive isso claro. Os acessos nas aldeias, que quando chovia ninguém conseguia acessar, eu fiz mais de 15 milhões de reais. Não é? As políticas do empreender, as políticas educacionais, né? Ali em Baía da Traição, a ponte sobre o rio Sinimbu, a água que até hoje não foi concluída na Vila Regina, ali na aldeia Monte Mor, em Rio Tinto. Ou seja, eu procurei fazer, né, tudo aquilo, e você sabe, como uma pessoa de Marcação, como uma pessoa do Vale do Mamanguape, você sabe como essa região parou depois que eu saí.
E não foi porque o Estado estivesse desorganizado, muito pelo contrário, eu deixei, Alisson, 500 milhões, 500 milhões em caixa livres, dinheiro enorme. Deixei 127 obras em execução, com dinheiro garantido. Pararam todas. A educação hoje está uma esculhambação. Você não tem merenda, não tem almoço, você não tem sequer a matrícula sendo concluída. Já estamos no meio do ano. Portanto, você não teve material didático, você não teve fardamento. Esse governo não comprou em nenhum ano fardamento. Ou seja, qual é o futuro que se pensa em dar para os adolescentes, para as crianças, tratando tão mal a educação, né? Deixando a parada 2 anos e não conseguiu fazer reforma em uma escola? Ô, Ricardo, Oi, qual é a sensação de você eleger o seu sucessor e hoje é oposição? essa é a pior possível, Alisson, porque eu deixei de ser candidato. Qual é o político da Paraíba? Pode pensar 3 semanas, mas qual é o político da Paraíba que deixaria de ser senador para apoiar um projeto? Foi o que aconteceu. Duvido, duvido que tenha algum. Eu fiz isso porque eu jogo para o time, fiz isso porque eu tenho um profundo respeito pelo nosso povo e sei como o povo passou a viver melhor quando o povo teve o nosso governo. Então eu fui procurado em março pelo atual governante, em março de 2018, na condição de candidato, e ele me dizia que se eu saísse do governo, ele desapareceria do cenário porque ninguém o conhecia. E era verdade que ninguém o conhecia. Porém, eu expliquei que eu puxaria a chapa e acho que puxaria mesmo, e nós ganharíamos as eleições com ele ou com qualquer um outro candidato que o governo colocasse. Agora, o que dói é você ver uma pessoa tomada pela vaidade, uma pessoa que não consegue ter um caráter suficiente para respeitar aqueles que o ajudaram a chegar onde chegou, que ele jamais chegaria, né? E uma pessoa que demonstrou ser péssima de gestão, né? Que foi uma surpresa para todos nós. Como é que você vem um estado a 200 quilômetros por hora e esse estado, de repente, cai para 30 quilômetros por hora se arrastando, andando para trás, né? Ou seja, o prejuízo que João Azevedo deu ao povo da Paraíba é um prejuízo enorme. É um prejuízo de muitos e muitos anos. É um prejuízo que nós só vamos contabilizar no devido tempo. Ainda bem que provavelmente ele encerra o seu mandato agora. Veneziano é uma ótima opção. Eu acho que é a melhor opção. Quem será o vice de Veneziano? Veneziano é a melhor opção que a Paraíba tem. Tem experiência como prefeito 2 vezes, fez um grande mandato em Campina Grande, é um candidato apoiado por alguém que eu respeito muito, que é o presidente Lula, foi escolhido pelo presidente Lula, tem o nosso apoio, e eu sei do nosso peso, eu sei do nosso mandato, eu sei da diferença do nosso mandato em relação aos demais, conheço a Paraíba, e eu acho que o Veneziano será o próximo governador, sim, porque é melhor para a Paraíba. Você não pode dar mais 4 anos para um governo dizer que vai fazer o que ele deveria ter feito nos primeiros 4 anos. É um governo de promessas esse de João Azevedo. Ele só faz, eu vou dar uma ordem de serviço, eu vou fazer uma licitação, tudo eu vou. Ele não diz nada que tenha feito. Ricardo, Então nós perdemos 4 anos com tudo isso. Você defende o projeto de não ter reeleição? Não. Eu defendo o projeto que tenha reeleição. Agora, eu defendo o trabalho, amigo. Se não trabalha, dá as contas. Pega a reta, vai embora. Não vai, como se diz no popular, vai perturbar em outra freguesia. Aqui não. Compreende? E ele realmente não teve capacidade de trabalhar. Pegou tudo pronto e não soube fazer. Jogou do chão, né? Pela vaidade, como eu disse, pela incompetência, pela assessoria péssima que teve, né? E pela fragilidade mesmo, né? Ficou nas mãos de alguns deputados, ficou nas mãos de realmente quem não tinha condição de governar esse Estado.
Ricardo, caso você seja eleito senador da Paraíba, com certeza você vai sempre olhar para o Vale do Mamanguape. A gente sabe que tem a Mamanguape e Rio Tinto, tem as duas universidades federal, que o senador pode muito mandar emendas para essas duas instituições federal, que muitos indígenas, eu sou estudante universitário do curso de antropologia, então outros indígenas se espelham em outros indígenas para poder entrar na universidade, e tem aquele benefício que sou muito grato e que vem do presidente Lula, a Bolsa Permanência, que já tentaram, outros governos tentaram acabar, mas que a gente precisa de forças como você, de incentivar a continuar esse programa do Bolsa Permanência, né, para os indígenas. Quando você chegar lá, você vai ajudar essa classe dos estudantes, da Bolsa Permanência. Como é que vai ser chegando lá no Senado? Alisson, eu tenho um compromisso de vida, né, com o conhecimento, com a extensão da universidade para uma camada populacional cada vez maior. Eu tenho um compromisso de vida com os povos originários. Eu fui o governador que mais visitou as aldeias, que mais esteve presente. Você lembra que cada orçamento democrático no Vale do Mamanguape era aberto pelo Toré, para que todos pudessem se reconhecer naquela expressão cultural, né, de um povo que está dentro de todos nós. Então, essa profunda dívida, eu procurei tirar, eu procurei trabalhar. Eu terei, além da expansão da universidade, eu que sou funcionário da universidade, fui funcionário da universidade, né? Eu sei da importância da universidade, eu sei da importância do presidente Lula ao criar o campus de Mamanguape, de Rio Tinto, de Sumé, de Cuité e de Pombal, só na Paraíba, fora os institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Então, esse processo todo não é um processo que vem de uma candidatura. Esse compromisso não vem do fato de ser candidato, vem do fato da minha vida. Eu sempre, né? Eu tenho também um compromisso com a agricultura familiar. Eu tenho um compromisso com o soerguimento da própria SESAI, Secretaria de Saúde Indígena, né? Para poder voltar a dar os serviços que são essenciais. A agricultura familiar, eu quero criar um PRONAF específico para irrigação com energia solar para as comunidades agrícolas, né, nas quais eu vou estar incluindo naturalmente todas as comunidades indígenas. Então eu tenho uma série de ideias, mas o fortalecimento da universidade pública para você construir a democracia dentro do nosso país, que só poderá ser feita através do conhecimento igual para aqueles que eram esquecidos e para os filhos dos ricos. O conhecimento tem que ser igual. Eu confesso a você que eu fiquei muito feliz, né, realizado, quando eu vi um jovem, né, potiguara e fazer o giramundo lá fora. E fazer o giramundo, não sei se foi no Canadá que ele foi, em Portugal. Eu sei que eu fui lá, sabe, abraçá-lo, tal, como abraçar aos demais estudantes. Aí o governo do Estado acaba com o giramundo, o governo do Estado esvazia o orçamento democrático, o governo do Estado atual acaba com o ciclo do coração, né, que era uma conquista, o ciclo do coração, junto com a caravana do coração, acaba com o Pacto Social pelo Desenvolvimento, que era para ajudar os municípios, né, acaba com outras políticas na área de educação. Ou seja, foi um governo da destruição, não foi um governo da inclusão, da continuidade, como foi para isso que a população o elegeu. Elegeu uma pessoa que ninguém sabia nem o nome, mas elegeu, porque confiou no projeto e confiou naqueles companheiros que estavam indicando o nome dele para ser o próximo governador. Então, a universidade, voltando ao tema, ela será o grande aporte das nossas esperanças, né? Para, repito, construir democracia, que só se constrói democracia dando oportunidades iguais para as pessoas social e economicamente perante
as oportunidades que a vida nos oferece. Democracia é isso, não é simplesmente votar em alguém. Democracia é muito mais do que um voto. Ricardo, para finalizar a nossa entrevista, faltando 5 meses para as eleições, qual a expectativa para o cargo-chefe do nosso país? Lula, Bolsonaro, como é que fica essa posição da Paraíba? Se realmente Lula tem 2 palanques, se vai ser só um, como é que fica? Olha só, eu acho que o Brasil piorou muito. Eu acho não. Eu tenho convicção e certeza porque eu estudo os dados. Eu sei que em 2014 nós tínhamos 4,2% de desemprego, né? Hoje nós temos 14% de pessoas desempregadas. Eu sei que em 2014 o Brasil tinha saído do mapa da fome e hoje o país voltou a ter 20 milhões de pessoas passando fome. Eu sei que todas as políticas sociais foram duramente atingidas pelo desgoverno Bolsonaro. Eu sei que esse país vive muito pior hoje do que vivia há 10 anos atrás, há 12 anos atrás. E eu sei que ninguém esquece o fato de, no momento em que teve, ter a condição de poder ter tido no governo Lula todas as políticas sociais, ter tido a economia que era a sexta do mundo, hoje é a 14ª, portanto o país embicou e é preciso salvar o Brasil para salvar o seu povo. Né? Por isso que eu estou convencido de que o principal voto é no presidente Lula. O principal apoio é ao presidente Lula. Agora, Lula não é um milagreiro. Ele não pode, as pessoas não podem dar a ele a tarefa de mudar o Brasil, como ele vai mudar, e não dar a ele o senador. Porque se não for eleito, se nós não elegermos a maioria, esse povo vai querer derrubar Lula, como derrubar a Dilma. Então nós temos que votar no senador desse campo, do campo da mudança. A Paraíba tem 5 candidatos ao Senado, tem mais, mas tem 5 principais, 4 são bolsonaristas. Eu represento o campo que o presidente Lula está. Eu represento esse campo e luto por ela. Sempre lutei, sempre fiz isso a vida inteira. Então, essa situação, né, que a gente tem diante de nós, isso inclui também o deputado federal. Nós temos que dar ao presidente Lula um deputado federal da Paraíba, alguém eleger a maioria dos deputados com, né, a partir da referência do presidente Lula. Então, eu estou assim, convencido de que o Brasil precisa mudar. E aqui na Paraíba, eu não sei por que essa dúvida ainda, porque o próprio Lula já foi bastante explícito ao dizer que o candidato do PT dele chama-se veneziano, foi escolhido por ele na minha frente. Né? Eu jamais poderia falar em veneziano aqui se eu não tivesse ouvido o que eu ouvi, se eu não tivesse participado, se eu não tivesse presenciado, né, a escolha direta do presidente Lula por veneziano. Então, o veneziano é o nosso candidato, é o candidato do PT, é o candidato do Lula. Agora, isso não impede que outros possam apoiar. Não tem nenhum problema. Se todos pudessem apoiar, eu não faria. Ao contrário, eu acharia bom demais. Agora, ninguém queira pegar carona para anular, né, a influência do presidente Lula, né, em relação a veneziano, porque isso é oportunismo. No eventual segundo turno, Ricardo, você votaria em João Azevedo, se caso o veneziano não tiver no segundo turno? Eu não trabalho com essa hipótese, não. Eu acho que o veneziano vai para o segundo turno, sim, será o próximo governador. Eu analiso isso, e aqui para nós eu tenho uma certa bagagem para analisar. No ano passado eu disse em várias entrevistas, inclusive na região, que João Azevedo ficaria sozinho. Ele está ou não está sozinho? Não tem nem vice, não tem senador, não tem ninguém. Né? Porque quem quer ser mais esperto do que todos termina dançando, termina escorregando nas próprias mentiras. Entendeu? Então, eu penso, Anderson, que o veneziano vai para o segundo turno. Agora, eu não voto, não posso votar
pelo mal que ele fez à Paraíba e pelo mal que ele fez à política, eu não posso votar em João Azevedo em função disso. Ricardo, eu quero agradecer demais a sua participação aqui na Web Rádio Marcação FM, ao povo de Marcação, suas considerações finais ao povo de Marcação, que muito tem a falar do seu governo, e sinta-se à vontade. Muito obrigado, Alisson, um abraço grande para você, um abraço carinhoso também e pleno de gratidão ao povo de Marcação, ao povo do Vale, do Mamanguape, que sempre me acompanhou nessa caminhada, não é? E eu tenho certeza absoluta, vai me ajudar e muito a chegar nessa nova etapa da minha vida. Eu serei um senador, Alisson, com coragem, com altivez, com conhecimento, com lado. Eu tenho um lado na política e na vida. Eu não sou desses caras que ficam enganando as pessoas. Tem gente que chega num campo, se a rodinha for de Bolsonaro, o cara vai falar bem de Bolsonaro. Se a rodinha for de Lula, vai falar bem de Lula. Um cara desse não serve para política, meu amigo. Um cara desse é um oportunista. Um cara desse está enganando todo mundo, que é somente o dele. Eu não sou assim, eu defendo ideia, sempre defendi. Você lembra que na época que fizeram toda essa violência, essa farsa, essa mentira contra o Lula, você lembra que eu me posicionei naquele momento sozinho, mas me posicionei, né? E fui na luta para poder defender Lula, defender a Dilma, defender democracia, enfim, eu sou desse jeito, eu acredito naquilo que acredito. Eu não quero saber, sabe, eu não quero livrar primeiro o meu, eu não sou desse jeito. Então, a campanha vai ser isso, queridos companheiros, né? Não vão nessa de achar porque o chefe da política local, o prefeito, sabe, vai mandar, não manda nada, porque o voto é seu. Quando você está ali na urna, é você que vai votar. Não é, sabe, ninguém vai saber, o voto é secreto. E você precisa votar, penso eu, no melhor para o seu país, no melhor para o seu estado. Você precisa ter uma análise de quem é que pode cumprir esse papel. Então, sabe, muitas e muitas vezes um prefeito manda votar em fulano ou ciclano porque é bom para ele, mas não é bom para o povo, não. Porque quando esses caras chegam lá, vão votar a reforma trabalhista, vão tirar o direito à aposentadoria do povo, vão tirar direitos de trabalhadores, vão tirar um monte de coisa. Sempre jogam contra o povo. Sempre votam a favor de quem financia a campanha deles, né? Então é por isso que política tem que ser feita, penso eu, em cima de posições claras. E eu tenho essas posições para ofertar à população. Eu tenho coragem para expor essas posições, eu tenho um lado, eu não fico em cima do muro. É por isso que eu me dirijo aqui a você, agradecendo o espaço, me dirijo ao povo de Marcação, a Bahia de Traição, a Rio Tinto, a Mamanguá, para todas essas cidades, pedindo um claro apoio, né, nessa pré-campanha para o Senado, exatamente pela minha vida, pela minha história, né, exatamente por aquilo que as pessoas sabem que eu sempre fiz e tenho capacidade de fazer. Então, é esse o ponto, eu fico à sua disposição para no futuro, caso você queira voltar a conversar sobre tantas coisas importantes, sobre a educação, né, que está arrebentada hoje, as escolas caindo, não tem merenda, não tem fardamento, não tem material didático, não tem professor, tá? Não tem professor. A interferência de políticos dentro das escolas é terrível. Eu lembro que até uma professora, uma coordenadora de Tupi-Guarani foi afastada, né, para poder dar espaço às indicações políticas, essas coisas assim que são inadmissíveis e que na minha época eu não permitia, você sabe disso, eu não permitia. Então eu agradeço a você, agradeço ao bravo povo de Marcação e espero revê-los o mais urgente possível nessa caminhada e com fé em Deus, né, com fé em Deus, incluindo Deus Tupã, ela será vitoriosa, será uma campanha vitoriosa para fazer bem ao Brasil e à Paraíba. Muito obrigado, Alisson.
Muito bem, você pode compartilhar essa transmissão, essa entrevista de hoje com o Ricardo Coutinho nas redes sociais, no Facebook e no meu canal do YouTube.